pessoal, vamos começar então a nossa aula de mecânica, tá? Meu nome é Thiago, vamos trabalhar então nossa primeira aula com a revisão de trigonometria, que é o conceito básico que nós precisamos aí para a disciplina de mecânica, que é a estática, tá? Vamos ver um pouco sobre trigonometria básica, os círculos, os triângulos, retângulos e não retângulos, tá? Triângulo qualquer. Para o estudo de mecânica, nós precisamos necessariamente das relações básicas de trigonometria, seno, cosseno e tangente, tá? E as outras demais relações são essas, tá? Contudo, nós vamos utilizar somente seno, cosseno e tangente, tá? Em cima dessas relações nós temos, para o seno, seno de alfa, que é um ângulo. Esse ângulo, sempre nesse caso aqui da figura, ele está escrito aqui, mas ele também poderia estar escrito aqui em cima. Nunca aqui embaixo, que aqui é um 90 graus, e aí é o que caracteriza o triângulo retângulo. Seno de alfa, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto a quem? Ao ângulo. Então, se ele está escrito aqui embaixo, o cateto oposto tem que ser o C. Se ele for escrito aqui em cima, o cateto oposto será o B. Cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa sempre está escrito de frente com um ângulo de 90 graus, tá? É o maior lado do triângulo. Não tem possibilidade de algum dos catetos ser maior do que a hipotenusa. Cosseno de alfa, cateto adjacente sempre aquele que está do lado do ângulo, ó. Se aqui, se o alfa for escrito aqui, cateto adjacente é o que está do lado dele. Se ele for escrito aqui em cima, cateto adjacente está nessa posição. No cosseno de alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente é a única relação que não trabalha com a hipotenusa. Ela trabalha apenas com os catetos, oposto e adjacente. Mais uma vez, se o ângulo for escrito aqui, tangente vai ser C sobre B, cateto oposto sobre o adjacente. Se ele for escrito aqui em cima, tangente será B sobre C. Tá? A gente tem que lembrar dessas relações aí. Vamos fazer um breve exemplo. Tá? Calcule os valores de B e C para a figura abaixo. Então, nós temos aqui necessariamente os catetos oposto e o cateto adjacente. Conforme nós vimos, se eu quero descobrir o valor de C e ele configura como cateto oposto, a relação que eu utilizo será o seno. Olha lá, ó, trabalha com o cateto oposto. E, ao mesmo tempo, para encontrar o valor de B, eu poderia encontrar através da relação cosseno. Tá? Seno de 30 é igual a C sobre 20. Nós fazemos aqui a operação matemática, C vale 10. E cosseno de 30 é igual a B sobre 20, fazendo a operação matemática, B igual a 17,32. Um outro exemplo, vamos encontrar agora o valor de A e de B. Nesse caso, A é a hipotenusa e B é o ângulo. Tá? Nós temos aqui duas maneiras de resolver esse exemplo. Uma é trabalhar com o teorema de Pitágoras, que vocês já viram aí no ensino médio, tá? Onde que A ao quadrado é igual a C ao quadrado mais B ao quadrado. Eu posso muito bem levar 3 ao quadrado, 9, mais 16, 25. Raiz de 25, 5. Então, 5, esse A tem o valor de 5. Ou também poderia utilizar a relação tangente. Quando eu utilizo a relação tangente, como eu já conheço o cateto oposto e já conheço o cateto adjacente, eu encontro o valor de B. Então, olha só. Pitágoras, tá? É só a gente fazer a operação matemática e a gente já encontra o valor de 5. Para encontrar o valor de B, como eu já conheço os três lados do triângulo, qualquer relação trigonométrica eu consigo encontrar o valor de B. A princípio, aqui na mecânica, quando pede-se para encontrar o valor de ângulo, geralmente a gente utiliza a tangente, 3 sobre 4. Como o ângulo está escrito aqui, cateto oposto é o 3 e o cateto adjacente é o 4. 3 sobre 4. Interessante nessa questão dessa conta aqui, eu tenho que isolar o B. Então, o tangente vem para cá dividindo. Na calculadora, nós utilizamos tangente inversa. É só apertar o shift da sua calculadora científica e o tangente. Você consegue encontrar esse ângulo aqui, ok? Toda essa conversa nossa é válida para triângulos retângulos. Quando nós não temos o triângulo retângulo, um triângulo qualquer, entra em ação, então, a lei dos senos e a lei dos cossenos. Não é uma regra, mas geralmente a lei dos cossenos nós utilizamos para encontrar o lado de algum triângulo e a lei dos senos para encontrar o ângulo. Por que isso? Porque é muito mais fácil eu isolar o ângulo nessa fórmula aqui do que eu tentar isolar nessa. E percebo que na lei dos cossenos, quando a gente inverte aqui os lados do triângulo, eu não modifico o sinal, porque a fórmula é a mesma para todos os lados. E como que a gente consegue deduzir essa fórmula? A ao quadrado, A, esse lado inferior, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C, cosseno de A. Quem que é esse A? É sempre um ângulo que está de frente
com o lado que você está procurando. Se eu estou procurando esse lado A, o ângulo que eu preciso conhecer é esse daqui. Se eu estiver procurando o lado C, que é esse lado de cá, obrigatoriamente eu preciso conhecer esse ângulo aqui. E, logicamente, se eu preciso conhecer o lado B, eu preciso conhecer esse ângulo aqui também. Quando essa situação é satisfeita, a gente consegue utilizar a lei dos cossenos. E a lei dos senos segue a mesma lógica. A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. Não preciso ter necessariamente os três lados, porque isso aqui é uma igualdade. Ó. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a 2 vezes o raio. Um exemplo, vamos encontrar o valor de x. Se eu preciso conhecer o valor de x, obrigatoriamente eu tenho que ter o ângulo que está na frente dele. Se eu não tenho isso aqui no exercício, eu tenho que arrumar artifício para conhecer ele. Bom, x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 2 vezes o c vezes o b vezes cosseno de 120, tá? Mais uma vez, é um ângulo que está na frente aqui do x. Realiza a operação matemática e x vale 14. Nesse caso, não existe uma hipotenusa, ou um cateto adjacente, ou um cateto oposto, porque esse aqui não é um triângulo retângulo, tá? Esse lado poderia ser maior do que esse, e esse poderia ser maior do que esse. Não existe essa relação aqui num triângulo qualquer. E o que é importante a gente saber também dentro dos triângulos? A semelhança de triângulos. Isso aqui é uma operação que a gente utiliza muito ainda durante a nossa disciplina. Não importa o tamanho desse triângulo aqui, inferior, ou desse triângulo escrito aqui pelo lado de fora. Se a hipotenusa desse triângulo é paralela a esse, se o cateto oposto desse triângulo maior é paralelo ao cateto oposto do triângulo menor, e o terceiro lado também, ambos são paralelos, não importa o tamanho desse triângulo, os ângulos sempre serão os mesmos, tá? Não importa o tamanho desse triângulo. Se for tudo paralelo, os ângulos serão os mesmos. Vai acontecer exercício que a gente vai ver, se deparar com essa situação aqui. E nós temos também os ângulos opostos. Se eu tenho aqui uma reta, que nós podemos tratar como vetor, cruzando um outro vetor, esse ângulo é igual a esse, assim como esse daqui é igual a esse. E a soma dos 4 ângulos vai dar 360 graus, tá? A soma também interna dos triângulos, seja ele retângulo ou não retângulo qualquer, a soma dos 3 ângulos sempre é 180 graus, tá? São regrinhas aí que a gente tem que lembrar. Bom, pessoal, é isso. Até a nossa próxima aula e um grande abraço.